Pode não parecer, mas Peppa Pig tem personagens bem mais assustadores do que se espera de um desenho infantil. Depois de revelar quem fez a lista, você nunca verá o mundo da Peppa igual. Gêmeo do mal na Peppa Pig. Você pode pensar que o mais assustador é alguém como o Sr. Lobo ou o Sr. Raposa, mas e se o verdadeiro terror fosse a própria Peppa ou outra Peppa? Não dá pra confiar em ninguém nesse desenho, nem na protagonista, pois há uma teoria de que Peppa Pig tem uma irmã gêmea do mal. E as evidências disso remontam a um dos primeiros pôsteres oficiais da Peppa Pig já lançados. À primeira vista parece simples. A família de porquinhos está feliz, em pé, do lado de fora da casa amarela brilhante, mas olhe mais de perto. Dentro da casa, espiando pela janela, há outro porquinho, um que se parece exatamente com a Peppa. Mesmo vestido e rosto, tudo igual. Mas tem um problema, a Peppa já está lá fora com a família. Então, quem está dentro da casa? Essa imagem gerou uma das teorias mais estranhas do universo Peppa Pig. A teoria de que Peppa tem uma irmã gêmea secreta, mantida escondida pela família, que às vezes troca de lugar com ela. Isso explica por que a Peppa age tão diferente entre episódios. Pode ser egoísta, grosseira e até cruel com os amigos. Lembra quando ela se recusou a brincar com o George ou brigou a atuar com a Suzy a ovelha? Talvez não fosse a verdadeira Peppa, e sim sua irmã gêmea, e há mais pistas. No episódio de Ação de Graças, Mamãe Pig fala da tia Dot e Peppa pergunta: quem é Dory? É a tia Dot. Mas aqui está a parte estranha. Em um episódio anterior, a Peppa já conheceu a tia Dot e até recebeu um presente dela, um cavalinho de brinquedo chamado Cavalinho Pé de Brilho. Como ela pôde esquecer? Simples, não era a mesma Peppa. A gêmea da primeira vez não era a que estava à mesa. Mais tarde, é quase como se a verdadeira Peppa e sua gêmea se revezassem vivendo a mesma vida, enganando todo mundo, inclusive o público. Talvez uma Peppa seja a porquinha alegre que conhecemos, e a outra, que não deveríamos ver, algo mais sombrio. Então, da próxima vez que a Peppa agir um pouco diferente demais, lembre-se, pode não ser a Peppa de verdade, pode ser sua irmã gêmea malvada. O narrador, Peppa e George estão na sala de estar dançando sua música favorita. Você já se perguntou quem é o personagem mais poderoso em Peppa Pig? Você pode achar que é a Peppa ou talvez até a Senhorita Coelha, mas não, é alguém muito mais misterioso. Alguém que está sempre presente mesmo quando ninguém mais está, o narrador. Ele é a única presença que existe em todos os episódios, observando tudo, comentando cada ação e de alguma forma sabendo exatamente o que cada personagem está pensando. Mas aqui está a parte estranha, nós nunca ouvimos de verdade. Ninguém, nenhum rosto, nenhuma explicação, apenas uma voz que parece controlar tudo o que acontece no mundo da Peppa. Se você prestar atenção, há momentos em que os personagens parecem notá-lo. Como no episódio em que Papai Pig tenta entrar na piscina de bolinhas e quase fica preso. Ele olha diretamente para nós, ou talvez diretamente para a voz que tem guiado cada um de seus movimentos, e pergunta se é isso que vai acontecer. Quase como se ele soubesse que alguém ou algo está decidindo o destino dele. Sr. Raposa, quando você começa a olhar de perto para o mundo da Peppa Pig, uma coisa fica clara, não é tão inocente quanto parece. Por trás de todas as risadas e gargalhadas, há alguns personagens duvidosos andando por aí, e um dos mais suspeitos de todos é o Sr. Raposa. À primeira vista, ele é amigável, educado e sempre pronto para fazer um negócio, mas por trás daquele sorriso encantador, algo parece estranho. No episódio Animais Noturnos, vemos o Sr. Raposa rondando a fazenda do Vovô Pig à noite. E não, ele não foi lá para cumprimentar ninguém. Pela forma como se esgueira pelo galinheiro, é claro que não tinha boas intenções. Aqui as coisas ficam interessantes. No episódio Delegacia de Polícia, há um cartaz com o símbolo de raposa na porta da delegacia. O mesmo símbolo exato estampado na van do Sr. Raposa e em todos os produtos que ele vende em sua suposta loja. Se você analisar, é claro, o Sr. Raposa não vende produtos aleatórios, mas sim roubados. Ele pega o que acha, coloca seu símbolo e revende para quem roubou. Ou seja, ao comprar essa marca, a pessoa acaba apoiando um criminoso sem saber. A polícia sabe, aquele cartaz não é decoração e sim aviso. Sr. Raposo esteve se escondendo à vista de todos o tempo todo, fingindo ser um empresário trabalhador enquanto secretamente comandava o mercado negro de Pippa Town. Madame Gazela. À primeira vista, Madame Gazela parece a professora ideal, calma, gentil e muito paciente com os alunos. Mas e se por trás daquele sorriso amigável se esconder algo muito mais sombrio? Na verdade, há algo muito errado com Madame Gazela. Existe uma teoria popular de que ela não é apenas a professora da Peppa, ela na verdade é uma vampira. E de forma perturbadora, há mais evidência disso do que você imagina. No episódio em que fomos à casa dela, há um momento arrepiante que revela tudo.
Ela fica em frente a um espelho, mas o reflexo dela desapareceu completamente. E antes que pense ser um erro de animação, o narrador destaca isso, como se o programa quisesse que notássemos. Que estranho, Madame Gazela não aparece no espelho. Vampiros não têm reflexo por serem considerados criaturas sem alma. Se esse detalhe foi intencional, o que isso revela sobre ela? Fica ainda mais assustador. Em flashbacks, descobrimos que Madame Gazela já ensinava quando os pais da Peppa eram crianças, há 20 ou 30 anos. Mesmo assim, ela parece exatamente igual, sem rugas, sem sinais de envelhecimento, nada. É como se o tempo simplesmente se recusasse a tocá-la. Então, se Madame Gazelle realmente é uma vampira, o que ela faz quando o dia escolar termina? Será que ela vive silenciosamente entre os moradores da cidade, escondendo sua verdadeira natureza? Ou será que ela se alimenta deles secretamente depois do anoitecer, mantendo seu segredo enterrado sob aquele sorriso calmo? A família Lobo Madame Gazelle já é assustadora o suficiente só por ser uma vampira, mas pelo menos não temos provas de que ela tenha más intenções. Mas os membros da família Lobo são o oposto, tudo indica que eles são realmente grandes lobos maus. O senhor e a senhora Lobo parecem amigáveis, mas são muito suspeitos. Durante vários episódios fazem perguntas estranhas e inquietantes ao Papai Pig, como: do que é feito? Palha? Gravetos? A princípio sou inocente, mas quem conhece o conto dos 3 porquinhos deveria se arrepiar com essa frase. Foi exatamente o que o grande lobo mau disse antes de tentar derrubar as casas e comer os porquinhos. Senhor e senhora Lobo perguntarem isso justamente à família da Peppa, e não a outra. Parece intencional demais para ser coincidência. E do jeito que o Papai Pig responde rapidamente: é feita de tijolos, é feita de tijolos. Quase como se ele soubesse exatamente do que eles estão falando. Isso deixa toda a conversa ainda mais estranha. Mas não são só os pais. Até a vovó Loba parece esconder algo. No episódio Aniversário da Wendy Loba, as crianças fazem para a vovó Loba as mesmas perguntas que a Chapeuzinho Vermelho fez para o lobo mau disfarçado de avó. E ela dá exatamente as mesmas respostas. E é aqui que a coisa fica realmente sombria. Se tivesse acontecido só uma vez, talvez pudéssemos ignorar como uma piada inofensiva. Mas esse comportamento continua aparecendo repetidas vezes. É como se a família Lobo apenas fingisse se encaixar no mundo de Peppa, ocultando seus instintos sob a superfície. O pirata Sr. Raposa não é o único no mundo da Peppa com um senso de honestidade questionável. Há outro personagem tão suspeito quanto, talvez pior, Pirata. Agora. Você pode achar que ele é só mais um personagem bobo que adora se fantasiar e brincar de faz de conta, mas a verdade é que ele não está fingindo nada. Diferente dos piratas amigáveis que você vê em desenhos ou histórias infantis, esse pirata parece muito mais real, e não de um jeito bom. Ele se assemelha mais aos piratas de verdade, ladrões gananciosos que faziam de tudo por tesouros alheios. Em um episódio específico na delegacia, a verdade sobre ele escapa discretamente. Os policiais Panda e Esquilo vigiam um baú de tesouro misterioso que, segundo eles, não tem dono. Eles só aguardam o dono. Parece inofensivo, mas então o pirata passa pela delegacia. Ele para por um segundo, olha para o baú pela janela e então decide ir embora. É um momento pequeno, quase imperceptível, mas ligar os pontos revela um significado assustador. Aquele tesouro era dele, mas ele não ousou reivindicá-lo, porque no fundo ele sabe que é roubado. Ele não é só um homem fantasiado ou personagem engraçado de fundo, mas um criminoso escondido à vista de todos. O mais assustador é que ninguém na cidade percebe. Enquanto todos riem e brincam, Pirata circula, sorrindo e fingindo, à espera de roubar novamente. O que você acha? Esses personagens escondem algo sinistro? Uma coisa é certa, esse programa é muito mais assustador do que qualquer um esperava. Obrigado por assistir e, como sempre, nos vemos no próximo vídeo.